Bem-vindo ao programa Vida Viva. Nós estamos felizes com a sua companhia de sempre e também queremos dar as boas-vindas para você que está nos vendo pela primeira vez. Este é o programa Vida Viva, um programa que tem como foco falarmos sobre o ser humano de forma completa e integral. Nós gostamos de falar sobre saúde, sobre convívio familiar, relações de trabalho, casamento, tudo aquilo que faz com que a gente realmente se sinta vivo e existindo de fato. No programa de hoje, para começar a nossa conversa, eu vou ler um texto bíblico que está em Mateus 20, versículo 21. Fala que a mãe dos filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, ela se aproximou deles e fez um pedido. Disse: "O que queres, Jesus?" para ela. E ela respondeu: "Dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino." Você percebe que até mesmo entre os discípulos de Jesus, que funcionavam como uma espécie de empresa, existia competição e atitudes que não eram muito legais nesse ambiente corporativo, vamos dizer assim. Com base nesse texto e partindo daí, eu vou apresentar a convidada de hoje, que é a Master Coach Raquel Fonseca, e nós vamos falar sobre atitudes positivas, como melhorar os relacionamentos no ambiente corporativo. Olá, doutora Raquel, que alegria ter você conosco em mais um programa Vida Viva. Eu também estou feliz em estar aqui com você. Vamos passar alguns bons momentos juntos. Como ponto de partida, eu gostaria que você falasse sobre a importância de termos atitudes positivas no nosso, partindo primeiro para o ambiente corporativo e depois para as outras relações da vida. Qual é a importância? É muito importante, é fundamental. Pense se as empresas pudessem ser muito mais harmônicas do que são. Mas é claro, o tempo todo as empresas estão em busca de lucro, resultado. E as pessoas acabam sendo deixadas para trás. No entanto, esse resultado, ele vem através das pessoas, jamais das máquinas. Quem opera as máquinas são as pessoas, quem programa os computadores são as pessoas. Então, a figura da pessoa é fundamental dentro de toda a estrutura corporativa. Você me instigou e me fez pensar numa palestra que eu tenho, que eu coloquei o título, mais ou menos assim, pelo que me lembro, Mães Fazem Cada Pedido. E você traz esse texto hoje. Mães fazem pedidos inusitados. Você agora é mãe e seus bebês são pequeninos, mas você também fará pedidos. Com e certeza. Mães fazem cada pedido estranhos às outras pessoas. A Deus elas fazem constantemente pela saúde, proteção. E essa mãe, tendo já os filhos crescidos, eles eram homens. Exato. Tanto que Jesus os convidou para serem seus discípulos. Certo. Pense nessa mãe que vai lá, se intromete e vai pedir isso ao nosso Senhor. Olha, Deus é tão bom, Ele tem tanta compaixão para conosco. No livro de Tiago tem um texto que diz que nós deixamos de receber porque pedimos mal. Exato. Se uma pessoa fizer uma petição a um juiz e peticionar mal, esse advogado peticionar mal, ele vai prejudicar o cliente dele. Claro. Pedidos precisam ser feitos de maneira clara. E essa mãe foi clara quando ela fez esse pedido. Mas que pedido é esse? E durante a carreira executiva que eu tive a oportunidade de traçar, de trilhar, eu recebia pedidos de mães. De vez em quando, alguma mãe me ligava para falar algo a respeito do filho ou da filha que estava trabalhando ali dentro da minha equipe. Existiam pessoas que pediam para o filho ou a filha virem trabalhar. Via de regra, a maior parte desses pedidos, e se acaso eles fossem atendidos, se essa pessoa, ao passar por toda a seleção, fosse aprovada, tivesse qualificação, mas ainda assim, o fato dessa interferência do pai ou da mãe muitas vezes atrapalhava a carreira daquele filho. Eu imagino. Essa atitude, então, a gente considera que não é uma atitude legal. A gente tem que defender por nós mesmos os nossos próprios interesses, correto? Exatamente. A gente busca Exatamente. galgar nosso degrau. Porque cada um é responsável por si próprio. E os pais
amam tanto os filhos que chegam a atrapalhar através do amor e impedir que esses filhos cresçam, floresçam, pratiquem aquilo que eles aprenderam. Eu costumo dizer que os pais devem confiar na obra da educação que eles fizeram, né? E confiar no Senhor. Porque pai jamais é onipresente, mãe jamais é onipresente, só Deus. E é Ele quem cuida de todos nós. Então, dentro do ambiente corporativo, este ser humano traz toda essa gama de influência que recebeu na infância. É, com certeza. Uma outra coisa que me chamou a atenção, e lembrando não só deste texto, mas de todo o contexto em que se vivia os discípulos, Jesus e os discípulos, é que existia muita competição entre eles para saber qual seria o maior dos discípulos. Aí eu te pergunto, esse desejo de crescer na empresa, vamos imaginando que isso seja uma empresa, esse desejo de crescer na empresa não é saudável? Ele pode ser legítimo, mas quando se torna uma obsessão. Veja, quando eles perguntaram isso para Cristo Jesus e o nosso Senhor respondia às perguntas que eles faziam e fazia novas perguntas, ele diz, aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. E há um autor, o James Hunter, que escreveu aquele livro Monge, o Executivo, ele trouxe para dentro do mundo corporativo, quando escreveu esse livro, a espiritualidade, uma nova visão, a visão do servir. Então, a competitividade, dizem que ela pode ser saudável, mas ao longo do tempo, à medida que se foi avaliando e você foi encontrando novas formas de estatísticas, inclusive, de analisar personalidade, temperamento, perfis comportamentais, eu lhe digo uma coisa, e esse é um pensamento baseado no que eu venho observando, estudando, interagindo. As pessoas deveriam competir só com elas próprias. Elas deveriam pensar em ser hoje melhor do que foram ontem e ter uma meta de amanhã ser melhor do que hoje. Melhor dona de casa, melhor empresário, melhor cidadão, melhor pessoa. As empresas, elas se compõem de pessoas e é nos relacionamentos que entram os grandes desafios. É na forma de ser, é no orgulho, é na arrogância, é no sentido de que só aquela pessoa sabe o que é melhor para a empresa. É interessante. E aí vem os desentendimentos. A competitividade, ela pode até ser estimulada. E as empresas costumam ter suas metas. Eu ia mencionar isso. Nós vivemos hoje um tempo onde o mundo empresarial mudou, onde deixa de existir carreira profissional. O que existe é trabalho, muito trabalho. E você encontra um número de pessoas dentro do nosso país mesmo, em busca de uma atividade para desenvolver que lhes sirva para o sustento, manutenção e até para a sobrevivência. Claro. As empresas, elas estão cada vez mais otimizando seus processos, fazem de tudo para reduzir seus custos para obterem o resultado. E se você está dentro de uma empresa, para de reclamar, por favor, isso é o que tem de pior. Porque quando você reclama, você interfere dentro daquela empresa através do seu pensamento. O seu pensamento, ele influencia sim, ainda que você deixe de dizer, mas a sua atitude, o seu comportamento. As pessoas precisam olhar para elas próprias, verem suas qualidades e servir da melhor maneira possível para o qual elas foram contratadas. Exato. E um pouco mais. Então, na verdade, existem pessoas querendo promoções, querendo novos cargos dentro das empresas, mas será que a capacitação delas está ok? Está ok. Falam 2, 3 idiomas por vezes. Existem pessoas que acumulam certificados e diplomas. E o que acontece? Que elas continuam onde estão. Eu digo que elas se auto-sabotam através das atitudes que têm. Tem exemplos, então, para nós, de comportamentos que podem auto-sabotar uma pessoa, ela quer ser promovida naquela empresa a gerente. Então, ela tem um modo de atuar onde acha que assim vai conquistar
as pessoas que serão seus subordinados. Então, ela tem ali um comportamento de compra, de quase uma troca. Olha, se eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela pode ter formas de contaminar o grupo e ali ela já está se auto-sabotando. De uma certa forma, é até um pouco de corrupção dentro do ambiente de trabalho. A pessoa diz, se chegar naquele cargo, ela leva tal pessoa que vai promover. Então, ela começa a fazer planejamentos estratégicos no subsolo. E todo planejamento estratégico feito no subsolo, ele cheira a corrupção. Bom, essa é uma forma. A outra é realmente a arrogância de sentir-se muito melhor de quem já está naquele cargo ou de achar que aquela é a pessoa ideal. Mais. Sim, que somente ela tem a solução. Cada empresa tem sua forma. Cada empresa tem sua visão e sua missão. Se os colaboradores da empresa estão alinhados com a visão e a missão, se eles buscam fazer o seu próprio crescimento e desenvolvimento, porque também existem pessoas que acham que a empresa é obrigada a investir nele. A empresa é obrigada aqui. Ela está cumprindo com aquilo que prometeu. Ela paga seu salário no dia certo, ela concede os benefícios ou não tem benefícios, porque essa é a forma que quando a pessoa entrou, você concordou. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Seja grato. É dessa empresa, através do seu trabalho, que você tem a oportunidade que vem o seu pão, a manutenção da sua família. Será que esta pessoa, de fato, está falando bem da empresa? Está apoiando aqueles que estão acima? O apoio é fundamental, Mariana. Mariana, existe uma premissa. Se você deseja crescer, se desenvolver na empresa onde você está, apoie aqueles que estão na liderança da sua empresa. Apoie no que é bom, é claro. É claro que as pessoas, elas têm qualidades e elas têm pontos, por vezes, a serem aprimorados. Será que se aquela pessoa soubesse o que você sabe, faria o que está fazendo? Então, é preciso olhar o outro com respeito. É preciso entender que naquela posição o outro tem uma outra visão que pode ser diferente da sua. Por outro lado, as pessoas nas empresas, muitas vezes, elas são críticas. Elas criticam o chefe, elas criticam o mercado, elas criticam o sistema. Mas será que no espaço que essas pessoas têm, elas estão fazendo o seu melhor? Por outro lado, Mariana, isso envolve também dentro das empresas essa questão de relacionamento. O temperamento das pessoas. Ah, eu ia mencionar isso, porque aqui, por exemplo, vamos citar o exemplo do Tiago e João, que eram chamados de filhos do trovão. Você imagina o que é isso? Como é que é o filho do trovão dentro de uma corporação, hein? Ele já chega fazendo barulho. E você já viu muitas vezes e ouviu nuvens, trovoadas, relâmpagos, mas cadê a chuva? Muitas vezes. E precisamos da chuva e a terra fica seca e parece que o vento levou aquela chuva. O filho do trovão é isso, troveja sem realizar. Autopromove, né? Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Porque quando uma pessoa faz parte de um time, ela é tão boa quanto o time todo. Claro. E aquele time precisa de você. Precisa do seu melhor na sua posição. Sabe o que as pessoas fazem, Mariana? Elas saem da posição que estão e querem ir para a posição do outro e deixam aqui vazio. Quer dizer, não agi lá porque eu não cheguei lá e também não agi aqui. Não agi aqui. Por outro lado, é claro que as pessoas podem se candidatar a cargos nas empresas, quando se tem empresas muito bem estruturadas, empresas com os seus departamentos que incentivam os colaboradores e que divulgam as novas vagas e possibilidades. Tem isso também. Cuide de você. Vá fazer um curso, leia mais. Para de ficar assistindo na televisão aquilo que nada acrescenta. Vai ouvir uma boa palestra. Olha esse programa, Viva a Vida na direção certa. Tem as suas próprias metas, seus objetivos. Eu costumo dizer às pessoas, a elegância, ela tem espaço em todos os ambientes, no corporativo também. Jamais a intimidade pretensa, a intimidade que se coloca quando se encontra no elevador ou no hall de entrada da empresa, um sócio da empresa, um coordenador, essa intimidade que muitas vezes o outro quer demonstrar
para aparecer, de que adianta? Espere ser convidado. Leia Exato. Provérbios, leia um capítulo de Provérbios por dia, de acordo com o dia do mês. Então você vai aprender cada vez mais e colocar em prática aquilo que aprende. E lá está escrito, se você for a um banquete, espere ser convidado para assentar-se ali, Exato. ou para assentar-se nas primeiras fileiras. A elegância, o equilíbrio, a harmonia, a simpatia, tem espaço. E as empresas estão precisando de pessoas harmônicas e equilibradas. O líder, o grande coach, o mestre dos mestres, o Senhor Jesus, ele nos dá lições impactantes na área corporativa e dos relacionamentos. É isso mesmo. E ele ensina, e ele fala em parábolas, sabe? Numa empresa, quando ela tem um colaborador que é pleno e entende o que é plenitude, essa empresa tem uma preciosidade. Ah, tem mesmo. E a partir daí, essa pessoa pode ser reconhecida. Mas tem os temperamentos. São 4. O dominante, o extrovertido, o paciente e o analítico. O dominante é aquele que tem uma visão geral do todo, ele quer realizar, ele quer que se realize e ele quer, através da fala, que aconteça. É o Pedro que da aconteça. empresa de Jesus. Sabe, quando eu vou também trazer para a palavra, sabe onde eu vejo o dominante? Onde? Quando Deus diz, haja luz. Ah, sim. E houve luz. E o dominante continua assim. Hajam móveis aqui dentro deste espaço. E ele quer que os móveis estejam ali. Aquela janela aberta ou a cortina fechada. Ele quer que as coisas estejam onde estão. Então, o dominante, por vezes, ele esquece de dizer bom dia, como vai? Até porque quando você diz bom dia, como vai, é provável que o outro venha com um corolário, com uma porção de histórias, com um mimimi. E as empresas, será que elas têm tempo para isso? Por isso, cada um é preciso cuidar de si próprio, estar bem de saúde, estar bem para dar o melhor de si. E para saber o que o dominante, você tem um chefe dominante, o coordenador da sua empresa é dominante, ou o seu colega é dominante, aprenda a lidar com ele. Eu vou dizer uma coisa, jamais existem pessoas erradas, existem chaves de acesso às pessoas. São chaves erradas. Cada um pode lidar cada vez melhor com o outro, claro, se for compreender. Então, depois do dominante, eu falo do extrovertido. O extrovertido, ele gosta de usar roupas coloridas, ele se comunica muito bem, de um modo geral tem uma boa fluência verbal, e gosta de gente, gosta de festa, gosta de comemoração, de celebração. O dominante, ele, para que fazer isso? Para que comemorar o aniversário dos funcionários? Comemorar na sua casa, aqui é hora de trabalho. Está... Claro, porque também pegou o dia inteiro para preparar aquele aniversário. E todo dia tem gente fazendo aniversário. As empresas precisam de foco e quem trabalha lá precisa de foco, cumprir as metas, entender que vai fazer festa na hora certa, a celebração tem seu momento. E os extrovertidos, às vezes, eles têm altos e baixos no humor. O paciente, ele dá a vida pelo outro. É aquele que vai, ele gosta de gente. Se ele viu o cachorro atropelado na avenida pela manhã, ele para o carro, é capaz que ele vá lá e tire o cachorro que foi atropelado. Ele dá o que ele tem e tira ainda o blazer para ajudar, para servir. O paciente, ele compõe muito bem a equipe. Sabe quem foi o maior líder do Velho Testamento? Moisés. Moisés era paciente. E realmente, Deus usou o temperamento de Moisés para que ele fosse o líder daquele povo. Ele dizia assim, eu não sei falar. Muitas vezes o paciente, além de paciente, ele é introvertido. E ele acha que para expressar-se em público é difícil. Moisés é um grande exemplo na palavra. E finalmente tem o analítico. O analítico, jamais ele aprecia ver qualquer coisa fora do lugar. Ele só fala quando ele tem absoluta certeza, se ele tem respaldo. Você sabe que numa reunião, o analítico é o único que pode, no bom sentido, desbancar o dominante. E por vezes o dominante pode ser até o presidente, o CEO da companhia, porque o analítico só fala quando tem dados. Ele que fica quietinho, mas quando abre a boca... Ele tem dados, ele faz uma pergunta e ele desmonta toda aquela reunião. Como é que as empresas podem usar os temperamentos, tendo as pessoas certas
no lugar certo, obtendo delas o melhor. E como as pessoas também podem se unir. O dominante, quando ele se une ao analítico, ele tem relatórios excelentes, ele tem estatísticas, ele tem fundamento para o que ele vai dizer, para o que ele vai apresentar. Então, que tal se o dominante pudesse ter mais analíticos ao redor dele? E os analíticos estão em extinção, porque o mundo vem valorizando muito a comunicação, o mundo valoriza muito a aparência, mas as aparências enganam. É preciso refletir, olhar, perceber. E se os extrovertidos fizessem mais pares com os pacientes? Claro. E perguntassem, pensassem antes de falar. O extrovertido fala para pensar. O paciente, ele pensa para falar. Para ele, é cruel demais ofender uma pessoa. Eu estou certa que onde você trabalha, existem pessoas de todos os temperamentos. Ali, quando Jesus buscou os discípulos, tinham pessoas de todos os temperamentos. E quando você olha Judas, por exemplo, que aliás, Judas o tempo todo, ele é altamente criticado. Quando Judas foi e levou os soldados ali para prender Jesus, sabe qual era a intenção de Judas? Que Jesus fizesse todos os milagres e usasse todos os poderes para romper e assumisse o reino. Porque eles viviam sob jugo de Roma naquele período. A carga tributária era muito grande, os soldados o tempo todo na rua, faltava liberdade. E eles achavam que Jesus podia ocupar o trono, podia instaurar o reino. Era isso que Judas queria. Judas depois foi e tirou a própria vida. Que final triste. Existem pessoas que, por conta de serem como são, por conta das ações que elas praticam, acham que é sem saída. Enquanto a vida é possível viver. É possível transformar a vida em existência e é possível fazer dos ambientes corporativos, dos ambientes nas igrejas, nas comunidades, nas sociedades mais harmônicos. Eu vou dizer que depende de você. Depende do seu comportamento, depende da sua atitude. Doutora Raquel, foi extremamente agradável a nossa conversa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem rapidinho para as pessoas que estão nos ouvindo. Busque conhecer você, saber quem é você e estude a palavra. Você terá muitas respostas. Deus lhe abençoe. Muito obrigada. E a você que ficou conosco, está conosco durante todas as semanas, o nosso muito obrigada. Desejando que as coisas que a gente ouve e aprende aqui, porque eu também aprendo, possam ser reais na sua vida. Que você não só desligue a televisão e viva como sempre viveu. Que traga novidade para os seus e para você também. Quero te convidar para assistir os programas anteriores, os nossos vídeos no YouTube, no Facebook, mandar a sua sugestão de pauta, a sua sugestão de programa para nós, escreva com a sua dúvida, mas também quero te convidar para vir conhecer a comunidade de São Caetano. Nós temos temas como esse todas as semanas sendo discutidos e apresentados aqui. Se a comunidade de São Caetano é distante para você, que você entre no site que está aparecendo aqui, Encontre uma Igreja, e você vai encontrar também alguma comunidade que seja semelhante a esta, mas que seja mais próxima da sua casa. Busque conhecer o mestre dos mestres. A palavra de Deus faz uma comparação da igreja, da corporação, pode ser da empresa, da família, mesmo da igreja, com o corpo. Não são todos braços, não são todos pernas. Nós precisamos daquele que é extrovertido, nós precisamos do analítico. Deus te deu um talento especial. O nosso mestre quer usar você e o seu talento da forma que ele puder dentro da causa dele. Ele tem um objetivo para você, ele tem um objetivo para a sua vida. Busque conhecer através de coaching ou de alguns outros mecanismos para que você se conheça e se desenvolva melhor. Sempre com o objetivo de ser uma pessoa melhor na sociedade, fazer a diferença, mas ser aquilo que Deus espera de você. Fique agora com uma mensagem espiritual que foi carinhosamente preparada para você. Até a próxima! Grande satisfação estar com você e hoje eu desejo falar contigo a respeito de um tema de grande importância para a vida. Um tema conhecido do cristianismo, independente da sua religião. Você já ouviu falar a respeito da morte de Jesus Cristo? Claro que já. Mas o que a morte de Jesus Cristo significa para nós?
Qual o grande significado que temos na palavra de Deus, nas Santas Escrituras, a respeito da morte de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, o versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? O que as Santas Escrituras está nos ensinando? A palavra de Deus está nos ensinando que, através da morte de Jesus Cristo, todas as pessoas são reconciliadas com Deus. A Bíblia nos diz que agora nós temos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. O pecado trouxe a morte ao mundo. A palavra de Deus nos diz em Romanos 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ao Jesus morrer na cruz, ele reconciliou a sua vida com a dele. Ao Jesus morrer na cruz, ele lhe fez amigo dele. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Que hoje você tem paz com Deus. Através da morte de Cristo, você não está agora destituído da graça de Deus. Através da morte de Jesus, você tem a graça de Deus na sua vida, em seu ser. Mas o que mais diz a palavra de Deus a respeito da morte de Jesus? Qual outro grande significado que a palavra de Deus nos ensina a respeito da morte do nosso Salvador? Nós vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2, e nós leremos do verso 1 ao verso 4. Vejamos o que diz as Santas Escrituras. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Ele, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Observe o que a palavra de Deus está nos dizendo. Primeiro, o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Efésios, ele pinta um quadro terrível e espantoso sobre a condição humana nesta terra. E a condição humana nesta terra é uma condição através da desobediência. A condição humana nesta terra é uma condição através da ira. A ira por causa do pecado, a ira que estava sobre nós, ela desapareceu através da morte de Jesus Cristo. Hoje, Deus não tem ira de nós. Hoje, Deus ele tem amor por nós, porque Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo. E Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados. Hoje você se torna um amigo de Deus através da morte do Salvador. A palavra de Deus em São João 3, verso 16, nos diz que Ele enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, eu sei que você deseja ter vida e vida em abundância. Eu sei que você deseja ser amigo de Deus. Então, aceite a morte de Jesus Cristo no Calvário, a morte que substituiu a sua morte e lhe deu vida e vida para a eternidade. Se você entregar a sua vida a Jesus neste momento, você receberá a salvação que há em Cristo Jesus. Meu querido, um grande abraço e no próximo episódio falarei a segunda lição a respeito do significado da morte de Cristo. Até mais.